Deus seja louvado para sempre. Povo de Deus, a paz do Senhor. Como é bom estarmos mais uma vez juntamente reunidos em um só propósito de glorificar, exaltar e bendizer ao nome santo de Jesus. Tenho certeza que o Espírito Santo está trabalhando, está falando em nossos corações a fim de que venhamos obter conhecimento, termos um relacionamento mais e mais vívidos com a palavra de Deus, mediante este estudo bíblico, mediante esse estudo poderoso que fala a respeito da justiça de Deus. Tenho certeza que o Espírito Santo está te direcionando, está nos abençoando, a fim de que venhamos compreender tudo aquilo que é falado, tudo aquilo que é dito, mediante o poder do Espírito Santo. Porque nós falamos não aos ouvidos, mas nós estamos falando pelo Espírito ao coração de cada um de vós. Amém? Vamos dar glória a Deus só para não perder o costume? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos continuar aprendendo a palavra do Senhor. Nós, nas outras aulas, já vimos alguns elementos, alguns aspectos da justiça divina ou da justiça de Deus. Vamos continuar de onde nós paramos, a partir de onde nós paramos, que foi no 10º elemento da justiça divina, ou 10º elemento da justiça de Deus. Vimos já 9 elementos, 9 aspectos da justiça que é manifestada, que foi ortogada para aqueles que verdadeiramente vivem em constante harmonia com a presença de Cristo Jesus, não para que venha a ser salvo pelas suas obras. Nós não somos salvos pelaquilo que fazemos, mas nós somos salvos em quem cremos, na pessoa de Cristo Jesus. Diga glória a Deus se você consegue entender. Nós estamos no 10º elemento das bênçãos ou da justiça divina. Se você puder anotar aí, anote por gentileza. A adoção, o 10º elemento da justiça divina é a adoção. E o que é a adoção? Anote aí. Adoção é o ato de o salvo receber direitos e responsabilidades do Senhor que o adota como pai. Vou repetir para você escrever, para você não perder nenhum detalhe. A adoção é o ato de o salvo receber direitos. A adoção é o ato de o salvo receber direitos. Quais são os 2 direitos de todo salvo que recebe na adoção? O primeiro é o nome. O nome ele permeia a nossa filiação. Ele mostra, retrata de quem nós somos filhos. Por exemplo, você tem o nome e o sobrenome. Não estou falando que hoje está modernizado aquele fato da pessoa ter nome composto. Eu não estou falando de 2 nomes. Estou falando de nome composto, não. Estou falando que a pessoa, João Henrique, com 2 nomes que seriam apenas o nome principal, a pessoa põe 2. Não estou falando de 2 nomes, o nome composto. Eu estou falando de nome e sobrenome. Por exemplo, você tem o nome, o sobrenome do seu pai e o sobrenome da sua mãe. No caso, as pessoas que casam, eles pegam o nome do cônjuge a fim de que tenha um relacionamento, a fim de que comprove que faz parte daquela família, ok? Escrito, registrado no cartório. Ou seja, o nome autentifica que somos filhos de Deus. O nome é a carta, é o selo, é a autenticidade que mostra a nossa filiação a Deus. Então, a primeira bênção, o primeiro direito que todo salvo recebe é um nome. É um nome. Recebe o nome divino. Claro que nós receberemos o novo nome que está quando nós tivermos o corpo glorificado, cada um vai saber o seu e nós receberemos este novo nome. Mas aqui está tratando do nome
pelo fato de termos um pai. E esse pai nos mostra que temos uma filiação ligada a ele. Diga glória a Deus se você entende. Se você entende, a ciência achou, ela pesquisando, se você quiser depois pode ir no YouTube para você ver, para você pesquisar, mostra que o ser humano tem um DNA, ou tem no DNA, o nome, o tetragrama. O tetragrama. O que é o tetragrama? O tetragrama são as 4 letras do nome de Jeová. Yud-Re, Vav-Re. No nosso DNA tem essas 4 letras em hebraico que está ligadas, está dentro do DNA do ser humano. Para você ver, nós não fomos feitos, nós não estamos aqui por acaso, ou nós não estamos aqui por por uma explosão científica que aconteceu por acaso, mas nós estamos aqui porque nós estamos debaixo de um propósito divino. Aqueles que obedecem à palavra de Deus estão debaixo do propósito divino, a fim de que anunciem, a fim de que falem das coisas concernentes ao reino e o nome do Senhor seja glorificado. Diga glória a Deus se você consegue entender. O segundo direito que a pessoa recebe, que o salvo recebe, é a herança. Tudo que pertence ao pai é também do filho. Diga glória a Deus por isso. Por isso que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, Deus nos outorgou o direito de sermos filhos, porém, nós somos herdeiros de Deus. Mas antes de nós sermos herdeiro direto, nós somos co-herdeiros também com Cristo. Por quê? Cristo que conquistou todas essas coisas. Então, o fato de nós sermos herdeiros de Deus foi porque Cristo é o primeiro herdeiro. Nós somos o co-herdeiro, nós somos o co-herdeiro coadjuvante. O principal é Jesus, porque o Pai deu a Cristo toda a honra e toda a glória, deu a Cristo aquilo que ele tinha depositado no altar, além das bênçãos celestiais. Mas Cristo, como tem por natureza de doador, de entregar, Jesus veio e nos entregou também, outorgou à igreja, o seu povo, as bênçãos inefáveis que receberemos futuramente na Nova Jerusalém. Diga amém se você consegue entender. Claro que nos dias de hoje, na terra, nesses dias que nós estamos aqui, as bênçãos elas podem respingar em nós ainda de uma forma abençoada e uma forma graciada por Cristo. Porém, a completude, a totalidade dessas bênçãos será quando nós estivermos com o corpo transformado e habitaremos com Cristo e estaremos com Cristo na Nova Jerusalém. Ok? Diga amém se você consegue entender. Então, a adoção é o ato de o salvo receber direitos, o nome, a herança. Porém, não só direitos, mas também responsabilidades do Senhor, que o adota. Por quê? Que o adota como pai. Porque há pessoas que que pensam que só têm direitos pelo fato de ser igreja, mas a igreja não tem apenas direito. Nós temos direitos de muitas bênçãos. E as bênçãos com o novo nome e a bênção que é a herança, nós temos-as como bênçãos de direito porque nós fomos adotados por Deus. Porém, nós também temos responsabilidades, nós também temos deveres a cumprir. Por isso que tem muita gente que pensa que eu posso estar na igreja, mas também eu posso fazer o que eu quero fora dela. Eu posso estar no templo cultuando a Deus e posso fazer o que eu quero. A Bíblia não fala isso, queridos. Deus nos libertou para que nós fôssemos escravos de Cristo, para que nós fôssemos servos de Cristo. No que tange, nós somos servos porque Ele que nos comprou. Ele nos comprou não para nos libertar para fazer o que quisermos, mas libertou-nos da escravidão do pecado, daquilo que assolava o homem, que era o pecado, que amedrontava o homem. Por isso que nós somos livres, mediante o sangue de Cristo. Porém, nós somos livres
para fazer a vontade de Cristo Jesus. Diga glória a Deus se você consegue entender essa palavra. Louvado seja Deus. Vamos abrir alguns textos para você entender o que nós estamos falando. Diga glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja Deus. Gálatas, capítulo 4, verso 4 e 5. Gálatas, capítulo 4, verso 4 e 5. Louvado seja Deus. Gálatas 4, 4. Deus seja louvado para todos sempre. Gálatas 4, 4 e 5. Vamos ler? Mas vindo a plenitude ou cumprimento dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, e desta forma recebermos a adoção de filhos. Aleluia, aleluia. Romanos capítulo 8, verso 15. Romanos capítulo 8, verso 15. Abra lá para nós entendermos o que nós estamos falando, o que nós estamos explicando a respeito da adoção. Romanos 8 e 15 diz assim: porque não haveis recebido o espírito de escravidão. Observe, a escravidão é um espírito, para você ver. A escravidão é um espírito que aprisiona. Não recebeis o espírito de escravidão, para estardes outra vez em temor, senão haveis recebido o espírito de adoção. Aleluia! Aleluia! De filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Espírito de adoção e não espírito de escravidão. Ou seja, há pessoas que pensam que estar com Cristo é uma escravidão. No caso, eu falei que nós fomos comprados para ser escravos de Cristo. Nós somos escravos de Cristo no que tange, no que diz respeito ao ministério, mas enquanto a filiação, nós recebemos o espírito de adoção. Então, enquanto estamos servindo como ministro, como homens de Deus que propagam a palavra de Deus, nós recebemos o ministério. Então, nós somos escravos, somos servos para servir a Cristo. Porém, nós recebemos o espírito de adoção em nosso espírito, a fim de que que nós proclamemos que Cristo é o adoção, que ele nos dá a adoção, ele nos adota, o Pai nos adota pelo Espírito que habita dentro de nós. Então faz com que nós tenhamos um só Espírito com Deus, mediante o Espírito Santo. Diga glória a Deus se você consegue entender isso aí. Ou seja, o Espírito de adoção faz com que nós venhamos clamar, que nós clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. Amém? Então, entenda o que eu quero dizer. Nós somos escravos, nós somos servos de Cristo no que se diz respeito para proclamar o Evangelho, para proclamar a palavra, e não dentro do espírito de escravidão. Porque tem gente que tem o espírito de escravidão dentro da sua alma que não consegue se libertar. Às vezes, aí a pessoa que acaba fazendo aquilo que ela não quer. Ela não tem um autocontrole, ela não tem o controle do alto, que é o Espírito Santo. Nós não. Nós recebemos em nosso espírito o espírito de adoção. E no ministério, no chamado que cada um tem, ele é ou ela se torna um escravo, um servo, para fazer a vontade de Deus no seu corpo, proclamando, anunciando, falando das virtudes e da vontade de Deus, ok? Então não estou falando no espírito, em servo no sentido de espírito, para a pessoa ficar presa no espírito de escravidão. Nós somos servos de Cristo porque Ele nos salvou, nos comprou, nos libertou da escravidão do pecado. Agora nós somos escravos de Cristo para anunciar a sua vontade, ok? Nós somos livres no Espírito. Por isso que Paulo diz, onde há o Espírito de Deus,
aí a liberdade, porque nós fomos libertos no Espírito, nosso Espírito é livre para engrandecer a Deus, sem colocar em uma caixinha, sem colocar paradigmas, sem colocar conteúdos humanos, sem colocar pensamentos ou filosofias de homem, para que Deus venha a ser adorado, como Deus deve ser adorado. Mas devemos adorar a Deus a partir do nosso Espírito. Quem consegue entender, diga glória a Deus. Efésios 1:5. Vamos lá para nós passarmos para o 11º elemento. Efésios 1:5. Nós temos um 10º elemento que está falando sobre a adoção. Nós recebemos um nome, recebemos recebemos direitos como nome e também herança, mas também responsabilidades, que são os deveres de todos aqueles que são filhos de Deus. Efésios capítulo 1, verso 5, que diz assim: e nos predestinou para sermos filhos de adoção, por meio de Jesus Cristo, conforme o agradável propósito de sua vontade. Diga glória a Deus se você consegue entender. Então vimos alguns textos que falam, que retratam sobre a adoção de filhos, a adoção no qual nós recebemos por meio de Cristo Jesus. 11º elemento da justiça de Deus. Vamos ver qual é? Anote aí. A súplica é o 11º elemento do nosso da justiça divina do nosso estudo. A súplica. O que é a súplica? É o direito de comunicação direta. Observe como que estamos definindo. É o direito de comunicação direta do salvo com o Pai. O ato de invocar o nome do Salvador. Diga glória a Deus por isso. Aleluia. Súplica. Então, súplica é o ato de clamar, de ter o direito de clamar diretamente ao Pai. Então, nesse negócio aí não, irmão. Pede para o filho, pede para a mãe que o filho ouve, fala com o sacerdote para o sacerdote falar com Deus, para Deus falar, para Deus depois, e falar para o sacerdote para Deus falar para você. Entenda, irmão, o véu foi rasgado, e quando o véu foi rasgado, o direito de liberdade, do direito de adentrarmos aos céus, ficou aberto, ficou livre para todos. Não tem esse negócio de ser pastor, de ser missionário, de ser bispo, de ser apóstolo, não. São aqueles que têm intimidade, aqueles que creem em Jesus, têm acesso direto ao Pai. Tem acesso direto ao Pai. Então não tem esse negócio de ficar terceirizando, não. Aí você vai lá, confessa nos nossos primos, né? Nos primos. Vai lá, confessa, fala tudo que você fez de errado. Vai lá a pessoa que está ouvindo, fala para a pessoa para rezar tantos Ave Marias, tanto Pai Nosso e está expurgado. Para com isso, irmão. Nós não precisamos ir a homens. Claro que haverá momentos que precisamos de um auxílio pastoral, de um auxílio de liderança, para que venha nos direcionar como nos devemos portar, como devemos passar por aquela prova, como devemos fazer em meio à dificuldade. Então, um pastor, o líder, irá resolver, irá direcionar mediante a palavra, mediante o Espírito Santo, mediante a oração, mediante a ajuda na oração, mediante a intercessão da igreja, a fim de que a pessoa venha receber a resposta divina. Mas não vai depender apenas do pastor, vai depender também daquele que está pedindo a oração, pedindo a ajuda espiritual. Porque tá cheio de crente 6 horas, né? 6 horas por mim porque eu vou ficar esperando cair do céu. E tá errado. Claro que nós devemos pedir para a igreja, para os irmãos, para a intercessão, para a igreja, para todos aqueles que puderem orarem por nós, orarmos. Porém, a primeira coisa que temos que fazer é a nossa parte, irmãos. Cada um de nós tem que ter o seu particular. Tem que ter a sua vida devocional, a sua vida diária em busca, em oração, em meditação, em constância com a palavra de Deus. Porque quando vier o dia mau, você está firmado, você está alicerçado na presença de Deus.
Quem consegue entender essa palavra? Eu estou falando pelo Espírito, aquilo que o Espírito está ordenando a dizer, ok? Abra comigo rapidamente, Hebreus capítulo de número 9. Deus seja louvado para sempre. Hebreus, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Onde nós iremos ler. Hebreus capítulo 2, perdão. Tava querendo achar esse. Hebreus capítulo 2. Abra aí conosco, por gentileza. E depois vamos ver o capítulo 10. Perdão, queridos, vamos lá. É porque o Espírito Santo me lembrou desse versículo aqui, eu só não sabia onde que estava. Hebreus 10, 19. É esse verso que eu queria ver. Glória, glória, glória. Glória, glória e aleluia. Hebreus 10, 19, que diz assim: tendo, pois, irmãos, toda liberdade para entrar. Ele não falou aqui para ter liberdade ou para entrar só algumas pessoas. Irmãos, tendo, pois, irmãos. Não está falando pastor, não está falando obreiro, não está falando quem canta no grupo, não fala quem devolve dízimo, não fala quem oferta, não fala que quem vai para a igreja de domingo a domingo. Fala assim, tendo, pois, irmãos, toda liberdade para entrar no Santíssimo Lugar por meio do sangue de Jesus. Então você pode e deve entrar no lugar santíssimo. Mas pastor, meu corpo não vai sair do lugar quando eu orar. Não está falando fisicamente, irmão. Está falando pela fé por meio de Cristo Jesus. Por meio da fé que há em Cristo Jesus. Olha como está no versículo 20. Pelo novo ou pelo caminho novo e vivo que ele abriu, inaugurando-o ao romper o véu, através do sacrifício da sua carne, e sabendo que temos um sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos dele quem? De Cristo, do Pai, com um coração sincero e com a plena certeza de fé, com o coração purificado e da má consciência e o corpo lavado com água pura. Diga glória a Deus se você consegue entender aí, queridos. Ou seja, não precisa terceirizar a sua intimidade com Deus. Não precisa terceirizar. O que é terceirizar? Pôr no colo de outra pessoa ou pôr para outra pessoa fazer aquilo que é para você fazer, aquilo que é nosso dever fazer. Qual é o nosso dever? De estar todos os dias, nem que seja 5 minutos, nem que seja, nem que seja alguns momentos, mas tem que ter uma constância, tem que haver um momento de devoção, um momento de busca a presença do Espírito de Deus. Diga bem se você consegue entender. Por isso que as pessoas estão fracas espiritualmente, estão fracas na fé, por causa que não querem buscar a sua vida íntima, a sua vida em intimidade com Deus, em oração, em busca, em jejum, em leitura da palavra. Não tem tempo para Deus, tem tempo para tudo, menos para buscar a presença de Deus.
não tem tempo para abrir a Bíblia e meditar em alguns textos, pelo menos os textos que quem conhece, não precisa ser texto que ninguém conheça. Textos que já conhecem, não consegue pôr o joelho no chão, vai para o celular, vai para a televisão, fica difícil de ter um relacionamento com Deus, ok? Por isso que a súplica é o direito. Olha as bênçãos que Jesus proporcionou para o seu povo. Olha quão grandiosas bênçãos que Cristo proporcionou para a sua igreja. E a igreja não tem noção disso. Pode entrar no Santo dos Santos a qualquer momento, a qualquer hora, mediante o sangue de Cristo Jesus. Vamos ver mais um texto aqui. Vamos ver mais um texto. Romanos 10, 13. Romanos, louvado seja Deus. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha o versículo 12, olha o versículo 12. Porque não há diferença entre judeu e grego, pois um só é o Senhor de todos, rico e generoso para com todos os que o invocam. Ok? Diga amém. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diga amém, diga amém, diga amém. Vamos ver, Atos 2, 21. Atos, capítulo 2, verso 21. Louvado seja Deus. Atos 2, 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diga amém. Judas, último texto. Judas, capítulo único, verso 20. Judas, capítulo único, verso 20. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Mas vós, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Amém? Diga glória a Deus. É para suplicarmos a Deus. É para orarmos a Deus. Não precisa terceirizar. Você deve ter um relacionamento íntimo com Deus. Um relacionamento pautado na oração, na palavra, na constância, na busca, no coração sincero, na presença de Deus. Ok? Vamos lá. 12º elemento da justiça de Deus. A justificação. A justificação é o 12º elemento da justiça de Deus. O que é a justificação? Anote aí. É o ato de assumir a verdadeira posição pelo qual foi criado mediante a graça, mediante a fé e mediante o sangue de Jesus. Ou seja, a justificação, ela tem esses 3 meios. Nós fomos justificados mediante a graça, fomos justificados mediante o sangue e fomos justificados mediante a fé, ok? Romanos capítulo 3 em diante, você que ainda não fez o curso de Romanos, no curso de Romanos nós explicamos detalhadamente a justificação de uma forma poderosa, de uma forma grandiosa sobre a justificação. Mas basicamente a justificação ela tem 3 vertentes. A justificação ela é pela fé, ela é através do sangue de Jesus e ela é mediante a graça. Então ela é mediante a graça, mediante a fé e mediante o sangue de Cristo Jesus. Ok? Então, através da fé, através do sangue e através da graça, nós
assumimos a posição. Nós não somos mais pecadores, mas nós somos remidos, somos redimidos mediante o sangue de Cristo. Então a justificação é a quitação de uma dívida, porque Deus e nós, ou nós, Deus e nós, porque era Deus que queria que o homem acertasse as contas, as dívidas. Era o homem que precisava acertar as contas. Só que Deus providenciou seu filho nos justificando. Por isso que eu não preciso fazer nada para me ser justificado. Eu preciso crer que eu já fui justificado mediante a fé. E eu creio que já estamos justificados mediante a graça. E eu creio que nós já fomos justificados mediante o sangue de Jesus. Então, a justificação é por meio do sangue de Jesus, é por meio da graça em que nós vivemos e também é mediante a fé que já exercemos na pessoa de Cristo Jesus. Quem consegue entender? Quem consegue entender, diga amém. Então, a justificação é a nossa posição diante de Deus. Antes, ou quando a pessoa não é justificada perante Deus, essa pessoa, ela vive em desarmonia, ela vive em inimizade contra Deus, ela vive alheia de Deus, porque a sua dívida não foi quitada. É como você que se você devia ao banco, você está em débito com o banco. Até quando você vai lá, faz as pazes, você faz as pazes negociando a dívida. E você sela aquela paz como? Pagando aquela dívida que você devia. Então, não era apenas fazendo as pazes, mas selando. Por isso que Jesus, ele selou a paz com Cristo, a nossa paz, por meio do seu sangue. Por isso que a justificação é por meio do sangue, porque o sangue nos estancou ou acabou com a dívida que tínhamos com Cristo. E a fé, ela mostra que nós cremos no sangue que Cristo derramou para que fôssemos justificados e fôssemos posicionados perante Deus como filhos justificados. Agora, nós temos harmonia com Deus por meio do sangue de Jesus. Diga glória a Deus por isso, se você consegue entender, se você entende essa palavra. Romanos capítulo 5, abra comigo, abra comigo. Romanos capítulo 5, verso 1. Deus seja louvado para sempre. Romanos 5, 1. Que diz assim: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, pela fé, tenhamos. Essa palavra tenhamos, ela traduz, ela mostra, ela dá a ideia de que é para nós vivermos, para que nós venhamos ter um relacionamento, uma harmonia com Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Que a fé em Jesus Cristo mostra que ele já depositou seu sangue nos justificando. Por isso que é para que nós venhamos viver em paz sabendo que a nossa dívida foi paga e nós não devemos mais nada ao nosso Deus, porque Cristo já sanou a nossa dívida e hoje nós não devemos mais nada. Diga glória a Deus. Isso tudo foi mediante o sangue de Cristo, queridos. E mediante a fé, nós aplicamos, nós vivemos esta realidade justificadora. Obtenhamos paz com Cristo mediante a fé, ou a paz com Deus mediante a fé. Para nós terminarmos esta aula, Romanos 8:33. Romanos 8:33 diz assim: quem intentará, isso aqui é muito poderoso, acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica. Diga glória a Deus. Ou seja, nós fomos justificados mediante o sangue, mediante a fé e mediante a graça. Mediante a fé, mediante o sangue e mediante a graça em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Espero que você esteja aprendendo. Já foram 17 elementos que nós estamos trabalhando, estamos mostrando sobre a justiça de Deus para o ser humano. Isso tudo, irmão, foi em reflexo daquilo que Deus quis que o seu filho fizesse. Porque só foi por meio de Cristo que esses elementos e a justiça divina entrasse em vigor, fosse vigorada, entrasse em vigor e fizesse efeito na vida daqueles que creem. Por isso que o crente a pessoa deve ser a pessoa mais contente, mais feliz, porque a sua vida está pautada no sacrifício de Jesus. E olha quão grandes bênçãos é o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus nos trouxe, ok? Na próxima aula estaremos continuando sobre os elementos da justiça divina. Até a próxima aula estaremos continuando. Deus abençoe em nome de Jesus. Ministro Club, a escola dos ministros. Deus abençoe.